O começo depois do fim. Capítulo 479, para os dias que virão. Ponto de vista. Caera de Noir. Eu estava no alto da estrada curva, que rodeava a parede externa da caverna principal de Vildorial. A estrada conectava aos níveis mais baixos, de onde centenas de túneis interligados se ramificavam, até o palácio de Lodenhold no topo da caverna. Dezenas de estradas e centenas de casas e comércios estavam incrustados nas paredes ao longo do caminho. O palácio estava atrás de mim, suas linhas afiadas projetando-se da rocha nua, enquanto três grandes molduras de portais preenchiam a maior parte da estrada não muito à minha frente. As molduras eram alienígenas em comparação com qualquer coisa que eu já tivesse visto em Alácrea, mas eu sabia que tinham sido desenvolvidas por Nico, um dos ceifadores, durante os últimos dias do reinado de Agrona. Baseados nos portais de teletransporte dos antigos magos, esses portais podiam criar uma conexão estável de um continente para outro, detectando e conectando-se a um portal existente ou a um receptor de distorção de tempos. Era quase irônico que a própria tecnologia que permitiu o ataque final de Agrona a Dicatem agora fosse usada pelos Dicateanos para enviar nosso povo de volta para casa. A cena estava tensa. Um pequeno grupo de alacrianos estava ao meu redor, incluindo Silhrit, Uriel Frost e Corbett. Os outrora poderosos homens e mulheres pareciam estranhos em suas simples túnicas e calças, desprovidos dos adornos de suas antigas posições. Atrás de nós, bloqueando o caminho para o palácio, estava um pequeno exército de anões. Eles usavam armaduras pesadas e suas armas estavam desembainhadas. Os lordes anões estavam atrás deles, sobre um palco elevado de pedra, junto com a Lance-Mika e Artborn e dois elfos. Esses dois se destacavam entre os anões tanto quanto eu. Era estranho ver a imagem de Cecília ali. Ou melhor, o rosto que eu conhecia como sendo de Cecília. Eu me pegava inspecionando-a mais de perto agora. Ela tinha uma altura mediana, talvez um pouco mais baixa que eu, e era bem esguia. Ela vestia um simples vestido verde, mas uma coroa de flores azuis entrelaçada em seu cabelo cinza metálico elevava seu visual ao de uma princesa. O que ela era, eu tinha que me lembrar. Ela permaneceu em silêncio enquanto o comandante Virion falava com os lordes Earthborn e Silverchalet, seu olhar vagando pensativamente ao redor da caverna. Como foi o reencontro entre ela e Arthur? Eu me perguntei, apesar de mim mesma. Mesmo considerando meus próprios sentimentos complicados em relação a ele, era difícil imaginá-lo sendo romântico, inflamado de paixão, derramando seu coração para essa bela elfa de cabelos prateados. Afastei a elfa da minha mente. Havia muito em jogo para me perder nesses pensamentos. Embora eu lamentasse o modo como as coisas tinham acontecido, ciúmes mesquinhos não me cabiam. Arthur era meu amigo, mas mesmo essa era uma relação difícil de manter com alguém em sua posição. Eu não invejava ninguém que tentasse ser mais que isso com Arthur, embora eu desejasse o bem a ambos. Sacudindo-me levemente, voltei a focar no que estava acontecendo. À nossa frente, alinhados em fileiras atrás dos portais, estavam cerca de 30 exoformas e seus pilotos. As bestas mecânicas estavam supostamente ali para garantir nosso teletransporte pacífico para Alácrea, mas, junto com o exército de soldados anões, pareciam mais uma ameaça do que uma promessa de proteção. Não havia parte de mim que culpasse os Dicateanos por isso. Nós os atacamos, e em vez de nos destruírem, Arthur nos deu um lar, por assim dizer. Em agradecimento, os atacamos novamente para nos salvar da maldição de nossa própria magia. Se isso tivesse acontecido em Alácrea, os sangues ofensores teriam sido completamente aniquilados, homens, mulheres e crianças. Embora eu estivesse grata pela misericórdia dos Dicateanos, mal conseguia acreditar que eles eram capazes disso. Uma pequena parte de mim, a parte com sangue de Vritra, até os julgava por essa misericórdia, sabendo que poderia ser vista como fraqueza.
Essa, no entanto, não era a parte de mim que eu abraçava, e deixei esses pensamentos pairarem nos cantos sombrios. Filé /c/users/andré/desktop/o começo depois do fim. Capítulo 479, para os dias que virão. TXT 27 de setembro de 2024, 14:50 minutos e 23 segundos da minha mente. A estrada, normalmente movimentada, estava vazia de seu tráfego habitual. Cada portão e rua lateral estavam bloqueados por guardas anões. O caminho mais abaixo, sob as prisões recém-construídas, também estava barrado. Uma multidão havia se reunido ali, e mesmo do topo da caverna, eu conseguia ouvir seus gritos. Não suas palavras, especificamente, mas o profundo rugido de seus protestos. Claramente, eles não estavam celebrando. 3 figuras observavam tudo de cima. Ceres havia vestido sua reluzente armadura de batalha negra, e seu mana estava coilede firmemente ao seu redor, suprimindo sua aura, mas sem escondi-la. Havia uma intencionalidade e proteção no ato, como uma mãe cobra soberana enrolando-se em torno de seus ovos. Os tentáculos de seu poder pareciam se estender para envolver todos os alacrianos ainda presos nas prisões anas. Ao lado dela, à sua esquerda, Lance Byron Vix brilhava em uma armadura de placa reluzente. Uma longa lança carmesim estava confortavelmente em sua mão esquerda, sua ponta voltada para baixo. Exteriormente, ele parecia estoico, perfeitamente calmo, mas havia uma energia crepitante em sua assinatura de mana que parecia tensa e nervosa. Arthur flutuava à direita de Ceres. Ele estava em sua armadura de relíquia conjurada, mas ela havia mudado desde a última vez que o vi. As escamas negras agora estavam sob ombreiras, manoplas, grevas e botas brancas. A pesada placa tinha uma aparência orgânica, como se tivesse sido esculpida em osso. Mesmo à distância, seus olhos brilhavam em dourado. Claro! Aqui está a continuação e conclusão da tradução do capítulo 491. Para os dias que virão de The Beginning After the End. Ele parece um Azura, pensei, já tendo ouvido os rumores que circulavam por Vildorial. Não era difícil imaginá-lo gritando com dragões e basiliscos ao redor de uma mesa dourada no alto de alguma torre distante na Terra dos Deuses. Pelo menos, ele se destacava tanto quanto eu com meus chifres. Meu olhar se voltou para a princesa Elfa e logo se desviou novamente, me perguntando o que ela pensava de tudo isso. Não estou fazendo um bom trabalho ao evitar pensar neles, me repreendi, redirecionando firmemente minha atenção. Ceres fez um gesto. Muitos segundos se arrastaram, então os alacrianos começaram a sair da prisão mais baixa. Eles demoraram um bom tempo para subir a estrada. Enquanto caminhavam, eles se reorganizavam em 3 colunas distintas, cada uma alinhada com uma das molduras dos portais. Os portais foram ativados um de cada vez por vários magos humanos e anões sob o olhar atento de Gideon. Cada portal vibrava com mana, e uma superfície opaca e oleosa de energia surgia dentro das molduras. Isso não é o que queremos. Alguém gritou, sua voz rouca ecoando pela caverna como pedras caindo. Distraída da procissão, procurei a fonte do grito. Na boca da rua lateral mais próxima, que descia para a primeira fileira de casas anos abaixo do nível do palácio, a mesma rua, aliás, na qual eu quase morri ao cair, algumas dezenas de anões se reuniram. Eles pressionavam com raiva contra a linha de guardas que bloqueavam o acesso à estrada, e parecia que alguns até carregavam armas. Justiça para os caídos. Um anão de rosto vermelho bradou. Traidores. Uma mulher gritava. Mentirosos. Traidores. Justiça. Justiça. Vários outros gritavam agora, pegando a palavra como uma espécie de canto. Filé /c/users/andré/desktop/o começo depois do fim. Capítulo 479, para os dias que virão. TXT 27 de setembro de 2024, 14:50 minutos e 23 segundos. Corbett se mexeu nervosamente ao meu lado. Por que eles não estão calando essas pessoas?
Não é do jeito deles governar com mão de ferro, apontei distraidamente. As fileiras de alacrianos chegaram ao mesmo nível da multidão que gritava. Quando olhei mais para baixo, percebi que todas as ruas laterais que eu podia ver também estavam lotadas de manifestantes. Os guardas anões na parte mais baixa, quase invisíveis, estavam sendo empurrados para trás, forçados a seguir lentamente as fileiras de alacrianos, enquanto uma multidão enfurecida os empurrava. Outro pelotão corria pela estrada, aparentemente indo reforçá-los. Vritra, há centenas deles, Uriel Frost disse, franzindo testa. Entre as fileiras da frente dos alacrianos, avistei Justus de Noir, tio de Corbett, e meu pulso acelerou. Quando eu o vi pela última vez, ele estava tentando ativamente matar Corbett e Lenora. Ele havia matado Targa, meu guarda de longa data, e Arian quase morreu durante o confronto também. Eu entendia a raiva dos anões. Eles não foram os únicos a sofrer e serem traídos. Mas então, a raiva de Melita era menos justificada. Seu marido, seus filhos, foram massacrados em retaliação pela nossa desobediência. Não, sua raiva era justificada, mas também era equivocada. Justus e sua facção do sangue de Noir culparam Corbett e a mim por nos levar a essa loucura quando deveriam ter culpado a Grona. Foi o soberano supremo que massacrou Doce Arlo e Coon como animais. O ciclo de hostilidade e vingança seria interminável. Cada reação, cada morte em nome da justiça, só geraria outra em resposta. No final, porém, o verdadeiro originador desses crimes, o próprio Agrona, já estava morto. Não parecia a justiça, mas era o mais próximo que qualquer um de nós chegaria disso. Eu sabia, porém, que os manifestantes não viam as coisas dessa maneira. Vivi minha vida inteira à sombra dos Vritra, mas esses Dicateanos nos viam como os agressores, os traidores. Para eles, Agrona e seus comparsas não eram nada além disso. Uma sombra, distante e indistinta. Eu sabia que seria necessário um líder forte para unir os dois lados. Olhando para Ceres, pensei no que viria a seguir, mas um movimento súbito chamou minha atenção de volta ao chão. Duas das exoformas haviam deixado a formação. Antes que eu percebesse o que estava acontecendo, armas de fogo laranja foram sacadas, e golpes rápidos caíram sobre a moldura do portão mais à esquerda. A moldura se quebrou com um terrível som de pedra se partindo e metal sendo cortado. A superfície opaca dentro dela rasgou e derreteu em um redemoinho oleoso. Eu fiquei paralisada entre os outros outrora altivos, sem acreditar no que via. Quase ao mesmo tempo, explosões de pedra e fogo atingiram os cordões, e de repente feitiços começaram a chover sobre as fileiras desarmadas de alacrianos. Alguns escudos apareceram para defendê-los, mas a maioria dos magos alacrianos ainda estava fraca demais para usar magia após o choque da derrota de Agrona. Como ousam? Uriel gritou, e sua voz me tirou do estupor. Silhit já estava se movendo. Eu me lancei para segui-lo, sem me importar com os gritos de Corbett atrás de mim. Uma das exoformas rebeldes estava trazendo sua lâmina em direção ao segundo portal. Houve um flash roxo, e a lâmina parou quando Arthur a bloqueou com sua própria. Recuem, ele ordenou, sua voz vibrando de comando. Bem à minha frente, Silhit cortou a mão da segunda exoforma. A lâmina girou no ar antes de encravar-se na pedra aos seus pés. A máquina recuou um passo. O restante das exoformas parecia congelado, procurando alguém para dar ordens. Apenas uma se moveu. A forma filé //c/users/andré/desktop/o começo depois do fim. Capítulo 479, para os dias que virão. TXT 27 de setembro de 2024, 14:50 minutos e 23 segundos. Alta e magra de um grifo ereto saltou alto no ar, apenas para mergulhar nas costas da primeira exoforma, jogando-a no chão e prendendo-a aos pés de Arthur. Formem-se, malditos! A voz distorcida de Claire Bladeart retumbou.
Atrás deles, mais abaixo na estrada, uma névoa negra de mana se condensou ao redor dos alacrianos, engolindo o fogo dos feitiços antes que pudessem atingi-los. Sob a nuvem, muitos corpos jaziam imóveis. Vários flashes iluminaram a caverna, e o som agudo de trovão à distância cortou todo o outro barulho. Enquanto eu corria pelas fileiras de pilotos de exoformas atordoados, os espinhos prateados liberados do meu bracelete relicário voaram no ar à minha frente. Feixes de fogo espiritual dispararam de suas pontas, formando uma barreira protetora ao redor dos alacrianos que lideravam o caminho. Atrás de mim, os pilotos das exoformas começaram a se mover. Eles se apressaram para formar uma linha ao longo da borda externa da estrada, usando seus corpos ou escudos para repelir feitiços e projéteis. Relâmpagos violetas atingiram grupo após grupo, e pulsos de o que eu sabia ser a intenção etérica de Arthur levantaram os anões do chão. Meus orbitais seguiram junto com os alacrianos, cobrindo-os de feitiços ou projéteis que a névoa não conseguia bloquear, até que eles chegaram aos portais. O processo deveria ser regulado por Gideon e sua equipe, que não deixariam muitas pessoas passar ao mesmo tempo, mas eles haviam recuado após o primeiro ataque. Também deveria haver um teste, com indivíduos pré-determinados atravessando e retornando para garantir que a conexão fosse estável e o teletransporte não saísse errado. Agora, não havia tempo. Os que lideravam a carga, justos, em pessoa, na linha de frente, mergulharam nos portais sem hesitação. Isso não era como eu havia imaginado nossa volta à Lacria, nem o papel que eu desempenharia neste novo mundo agora que a guerra havia acabado. Acabado. A palavra ecoou amargamente em minha cabeça enquanto eu procurava Ceres ou Arthur, os dois pilares de força e sanidade em meio ao caos. O que essas pessoas esperavam alcançar na presença de tais grandes poderes? Eu não conseguia ver Arthur ou Ceres, mas nenhum outro feitiço estava sendo lançado pelos manifestantes. O breve conflito já havia sido controlado. As fileiras de anões que guardavam o palácio e seus lordes estavam em desordem, notei com atraso. Alguns estavam no chão, a maioria havia desembainhado suas armas. Corbett, Uriel e alguns dos outros observavam os anões com desdém. Vendo que não havia mais necessidade da minha barreira protetora, eu a soltei e comecei a voltar para os outros. A voz de Gideon ecoava por algum tipo de artefato de amplificação, exigindo ordem e calma, ou todos vocês acabarão em Alacria em pedaços, maldição. Não achei que suas palavras tivessem o efeito desejado, pois um clamor percorreu as fileiras de alacrianos. Paz, eu disse para ninguém em particular. Paz, amigos. A ameaça se foi. Eu passei pelos portais, parando apenas por um momento para observar as pessoas desaparecerem neles antes de me juntar a Corbett, que havia ficado atrás de um escudo conjurado até que a violência passasse. Isso parece estar resolvido, então, disse Uriel quando me aproximei, com os braços cruzados sobre o peito, uma mão passando distraidamente por sua barba loira. Parece-me que este ataque poderia ter terminado mais cedo se nossos defensores tivessem agido com mais força. Eu levantei as sobrancelhas e o olhei com desprezo mal disfarçado. Você age como se trocar vidas de Cateanas para defender alacrianos fosse a escolha óbvia aqui. Temos sorte de que isso não foi muito pior. Enquanto falava, eu olhava pela estrada, tentando ver quantos corpos haviam ficado para trás no rastro do ataque, mas uma centena ou mais de alacrianos se aglomeravam em volta dos portais, empurrando e se esbarrando para serem os próximos a atravessar. Não, nosso povo não precisa de proteção de Cateana. Eles precisam de liderança alacriana. Bendito, Caera. Corbett deu um leve tapinha em minhas costas, um toque suave e de apoio. Eu senti meu rosto começar a corar e me virei sob o pretexto de olhar para os lordes anões. Antes, eu daria qualquer coisa por tal apoio de Corbett ou Lenora. Então, por um longo tempo, eu teria sorrido educadamente a tais palavras apenas para cuspir nelas pelas costas de meus pais adotivos.
Agora, porém, perto dali, videiras se contorcendo prendiam um grupo de soldados anões ao chão. Assim que percebi isso, as videiras começaram a se desenrolar, deslizando para o chão. Tessia Eralito pousou entre mim e os anões, seu cabelo esvoaçando levemente ao vento de seu movimento. Antes que qualquer um dos soldados pudesse se levantar, outros 20 o cercaram. Em instantes, suas armas foram tomadas e eles estavam sendo alinhados com o resto dos que participaram do protesto. Os soldados também faziam parte disso. Perguntei, incapaz de suprimir minha surpresa. Tessia me encarou. Eu podia sentir seu mana torcendo ao redor dela como as videiras que ela havia conjurado. Parecia quase brilhar por trás de seus olhos. Havia suor em sua testa, e sua mandíbula estava tensa, como se ela estivesse tentando conter um esgar de dor ou concentração. Mas escolhas feitas no calor do momento, ela respondeu, desviando o olhar. Antes que eu pudesse pensar em algo para dizer em resposta, o comandante Virion apareceu correndo. Ele parou com as mãos estendidas, quase tocando os lados de seu rosto. Tessia. Você está bem? Estou bem, ela disse, sorrindo de forma cansada. Ainda me ajustando ao meu núcleo, só isso. Seu olhar se voltou para mim e depois de volta para Virion. Atrás da dupla, Arthur desceu flutuando do alto, pousando no meio das fileiras anãs. Alguns anões de mantos de batalha azuis se aproximaram para encontrá-lo, verificando cada forma caída e administrando algum tipo de ajuda mágica. Minha atenção voltou para os 2 elfos à minha frente. Virion acabara de me fazer uma pergunta. Demorei alguns segundos para as palavras dele penetrarem. Sim, estamos todos bem, claro. Obrigada, comandante Virion. E você, Lady Tessia? Fiz uma reverência profunda, um gesto respeitoso, mas não exatamente uma reverência completa. Lamento que nosso primeiro encontro não tenha sido mais confortável. Talvez em outra ocasião, embora Arthur estava gritando com alguém ao fundo, e a boca de Tessia se contraiu em uma linha fina, seus olhos se estreitaram em um desconforto visível, possa demorar um tempo antes de nos encontrarmos novamente. Ela focou em algo atrás de mim, e eu me virei para encontrar Ceres caminhando rapidamente em nossa direção, vinda dos portais restantes. Os alacrianos da primeira prisão já haviam ido embora. Uriel liderou o caminho enquanto ele e os outros tentavam interceptar Ceres. Ela não diminuiu o ritmo ao acenar para que eles se afastassem. Vão para suas famílias. Se vocês pretendiam viajar para a Troacia, precisarão ir para o domínio central ou Sesclar em vez disso. Mas escolham rápido. Não ficaremos aqui para ver as consequências dessa tragédia.